Nascimento de Jesus e infância. Jesus, Filho de Deus e Filho de Maria, o Salvador prometido por séculos, veio ao mundo de modo silencioso, simples, mas glorioso. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós, como nos ensina o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Tudo começou com uma jovem chamada Maria, virgem pura de Nazaré, escolhida para ser a mãe do Salvador. O anjo Gabriel lhe apareceu e disse: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 28. Maria, com humildade e fé, respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Naquele momento, o Filho de Deus foi concebido em seu ventre, pelo poder do Espírito Santo. Seu esposo, José, homem justo e temente a Deus, também recebeu em sonho a confirmação de que aquele menino era o Messias. Então, Maria e José foram juntos a Belém, cumprir o recenseamento, e ali, na simplicidade de um estábulo, na pobreza de uma gruta, nasceu o Salvador, nasceu Jesus, o Filho do Altíssimo, Rei dos Reis, envolto em panos e deitado numa manjedoura. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11, proclama: Não tenhais medo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Pastores humildes foram os primeiros a adorá-lo, e os anjos cantavam: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amados. Algum tempo depois, vieram os magos do Oriente, guiados por uma estrela. Eles encontraram o menino com Maria, se prostraram e ofereceram ouro, incenso e mirra. Logo em seguida, o anjo alertou José em sonho para fugir com a família para o Egito. Herodes, movido por medo e crueldade, havia ordenado a matança dos inocentes. Jesus foi salvo pela obediência de José, e ali, no exílio, o menino cresceu, protegido, aguardando o tempo do Pai. Anos depois, voltaram para Nazaré, e ali Jesus cresceu, em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. A infância de Jesus foi marcada pelo silêncio, pelo trabalho, pela oração. Somente aos 12 anos, o Evangelho o mostra novamente, no Templo de Jerusalém. Ali, ele surpreende os doutores da lei e revela que está cuidando das coisas do Pai. Desde o início, Jesus nos ensina a viver com obediência, fé e entrega total à vontade do Pai. Ao batismo e início da vida pública, depois de crescer em sabedoria e viver uma vida oculta em Nazaré, chegou o tempo em que Jesus se manifestaria ao mundo. Ele deixou a casa de Maria e foi até o rio Jordão, onde João Batista pregava um batismo de conversão. João reconheceu e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Jesus, mesmo sendo sem pecado, se submeteu ao batismo para cumprir toda a justiça e se unir a nós, pecadores. Ao sair da água, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu como uma pomba, e a voz do Pai ecoou do alto: Este é o meu Filho amado, em quem eu pus todo o meu agrado. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Logo após, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, 40 dias. Ali, foi tentado pelo diabo, mas resistiu a cada investida, com a força da palavra de Deus. Como ensina a carta aos Hebreus, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, vitorioso sobre o mal. Jesus volta e começa sua missão. Anda por cidades e vilarejos, proclama o reino de Deus, chama os primeiros discípulos, ensina com autoridade: arrependei-vos e crede no Evangelho. A primeira grande manifestação pública de Jesus
Foi nas bodas de Caná. Ali, por intercessão de Maria, ele transformou a água em vinho, seu primeiro milagre, sinal da nova aliança, da alegria do reino. Maria, ao dizer, fazei tudo o que ele vos disser, nos aponta o caminho da obediência e da fé. Jesus começa então a anunciar com poder, a curar os doentes, a libertar os oprimidos, a perdoar os pecadores. O reino estava entre nós. O povo se maravilhava, mas os líderes religiosos passam a se incomodar, pois ele falava com autoridade e não como os mestres da lei. Chamava Deus de Pai e acolhia os marginalizados. A missão de Jesus avançava. A cada milagre, a cada palavra, o céu tocava a terra. Os milagres e os ensinamentos. Jesus caminhava entre o povo e seu olhar sempre se voltava aos que mais sofriam. Ele curava cegos, devolvia a fala aos mudos, fazia os paralíticos andarem e ressuscitava os mortos. Cada milagre era mais do que um sinal de poder, era um gesto de compaixão, um toque de Deus em nossa dor. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 41, diz que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou um leproso, dizendo: quero, fica limpo. E ele ficou curado. Ele não apenas curava o corpo, mas também restaurava corações. A mulher adúltera estava prestes a ser apedrejada, mas Jesus se inclinou ao chão e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos se foram, e Jesus olhou para ela com ternura e disse: vai, e não tornes a pecar. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Jesus também ensinava com palavras eternas. No Sermão da Montanha, ele proclamou as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo. Ele ensinava que devemos amar os inimigos, dar a outra face, perdoar 70 vezes 7. Ensinava que o maior é aquele que serve e que o reino dos céus pertence às crianças, aos humildes, aos puros de coração. Suas parábolas tocavam a alma: o filho pródigo, o bom samaritano, o semeador, o tesouro escondido. Cada história trazia uma verdade divina, e aqueles que tinham ouvidos para ouvir compreendiam, mas nem todos aceitaram. Alguns ficaram incomodados, outros começaram a tramar contra ele. Mesmo assim, Jesus seguia com amor e coragem. Chamou os 12 apóstolos, confiou a eles o anúncio da Boa Nova e preparava seus discípulos para um mistério ainda mais profundo, o da entrega total. A última ceia e a paixão de Cristo. Era noite, e Jesus sabia que sua hora tinha chegado. Reuniu-se com os 12 apóstolos para celebrar a Páscoa e instituiu ali o mistério mais sagrado da fé. Tomou o pão, agradeceu, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Depois tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 19 a 20. Assim nasceu a Eucaristia. Depois da ceia, foram ao Jardim das Oliveiras. Ali, Jesus suava sangue e orava com o coração angustiado: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Foi ali que ele foi traído, com um beijo, preso, julgado injustamente, humilhado, torturado, a coroa de espinhos, os açoites, a cruz. Jesus carregou todo o peso do mundo. Em silêncio, Isaías já havia profetizado: ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
Isaías capítulo 53, versículo 5. E no alto do Calvário foi crucificado, pregado com cravos nas mãos e nos pés, elevado entre o céu e a terra, como um cordeiro oferecido em sacrifício. E ali, mesmo morrendo, Jesus ainda perdoava. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. E quando tudo parecia terminar, ele exclamou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Houve trevas, o véu do templo se rasgou, a criação silenciou, diante do Criador, que se entregava por amor. Seu corpo foi descido da cruz e sepultado com cuidado, num túmulo novo. Tudo parecia perdido, mas o terceiro dia estava chegando. A ressurreição e o envio dos discípulos. Era o terceiro dia, e o sol começava a nascer. As mulheres foram ao sepulcro levar perfumes, mas encontraram a pedra removida. O túmulo estava vazio, e um anjo lhes disse: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 5 e 6. A morte foi vencida, a promessa cumprida. Jesus apareceu aos discípulos, no caminho, na casa, na praia, comia com eles, falava, mostrava as mãos e o lado. Sou eu, não temais. E então, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Jesus passou 40 dias com os discípulos, instruindo, consolando, revelando, e antes de subir aos céus, deu a missão: Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. No Monte das Oliveiras, diante dos seus, Jesus foi elevado ao céu, e uma nuvem o ocultou. 2 anjos anunciaram: Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. E assim começou a missão da Igreja. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, foram até os confins do mundo, anunciando a grande notícia: Jesus Cristo está vivo. Ele venceu a morte, ressuscitou e vive para sempre.